A paz do Senhor para a sua vida. Hoje, agora, uma palavra muito forte para o seu coração. Vai até o final deste vídeo. Não esqueça também de compartilhar, de deixar o seu joinha aí. Vai, já pode deixar seu joinha aí. É muito sério o que vou falar com vocês. Por que é que as nossas pregações de hoje parecem não edificar como deveria, não edificar como antes? Eu mesmo digo para vocês, no máximo aí 10% das pregações que ouço, posso dizer que valeu a pena, fiquei edificado. Mas por quê? O que está acontecendo? Alguns colocam a culpa na igreja, que a igreja escuta mensagens belíssimas, maravilhosas, ungidas, bem explicada, bem analisada, mensagens que o pregador orou bastante e a igreja não recebe. Outros dizem que é por falta de unção na vida do pregador, que se o pregador tiver unção vai fazer diferença, e aí ele pode pregar que Deus vai estar usando ele, e a falta dessa unção na pregação é o motivo de não ter edificação na vida das pessoas, porque o pregador não se preparou. Outros dizem que é porque o pregador não tem uma certa estrutura teológica, não é claro nos seus pensamentos. Outros dizem que é porque o pregador fala muito rápido ou porque o pregador é muito frio. Mas será isso mesmo? E quando você conhece pessoas que não saem do monte orando e a pregação não edifica, como podemos justificar? E quando você conhece alguém que lê a Bíblia diariamente e chega na igreja com muita unção, muito poder, e não edifica a igreja? E quando você conhece pessoas que têm um esclarecimento muito grande no estudo da Bíblia, pessoas que têm cursos teológicos, básico, médio, avançado, enfim, e não edifica a igreja? Pois é, na nossa era nós assistimos congressos a nível nacional, nós assistimos através de internet ou quem vai diretamente a esses lugares, festa, por exemplo, no meio pentecostal do qual eu faço parte, nós temos muitos congressos de senhora, de criança, adolescente, grupo de varões, grupo de mocidade, e aí se convida 3 pregadores, um palestrante ou 4 pregadores, e depois que passa a festividade você fala assim, um foi mais ou menos. Será que a igreja está errada e os pregadores estão corretos? Será que o problema é só na igreja ou na igreja e no pregador? Por que parece não edificar? Às vezes as pessoas até gostam da pregação, até admiram e elogiam as pregações, mas parece não criar um efeito impactante, permanente na vida dos ouvintes, inclusive das pessoas descrentes, de visitantes. O que é que está acontecendo? Eu quero dar uma luz para você a respeito disso. Um dos principais problemas que está acontecendo: as nossas mensagens não estão sendo bíblicas. Isso mesmo, as nossas mensagens não estão sendo bíblicas. Nós temos muitas mensagens cheias de notas arqueológicas, são interessantes para o aprendizado, para a pesquisa, para a consulta. Nós temos muitas mensagens que ela é de autoajuda, que não reflete a vontade de Deus para a mudança na vida das pessoas, mas uma proposta pelo pregador usando a Bíblia de forma astuciosa para se tornar agradável e receber um convite para voltar e pregar naquele ambiente novamente, uma mensagem mais leve, onde há aquele chororô. Parece que as pessoas foram consoladas, exortadas, edificadas,
porque o pregador pregou e teve muitas lágrimas, mas depois parece que a igreja não absorve. Outra situação que é a mais preocupante em relação a isso, porque não edifica, porque as pregações elas estão refletindo a vida do pregador e não a vida de Cristo. Ou seja, eu preciso viver em oração, preciso ler a Bíblia, preciso me consagrar, mas isso não pode servir como reflexo para as minhas mensagens. Quando serve como reflexo para as minhas mensagens, eu só vou conseguir também pregar sobre consagração, sobre oração, sobre ler a Bíblia, porque eu estou pregando a minha vida, o que eu vivo. Eu preciso viver a palavra de Deus, sim. Só que quando eu prego, eu preciso pregar a palavra pura de Deus. Posso dar até algum exemplo de alguma coisa, mas eu não posso me colocar como trampolim do sucesso da pregação ou da vida de quem me ouve. Ou seja, as pessoas me ouvem e no final ela olha para mim como uma pessoa exemplar. Ela olha para mim como alguém muito santo, uma pessoa perfeita, uma pessoa crente de verdade, através da pregação. Aí eu estou pregando a minha vida. E é preciso entender que quando eu prego a palavra de Deus e as pessoas precisam ter Cristo como centro, como modelo da sua vida, através da pregação. As pessoas compreenderem melhor quem é Deus. Ela tem uma visualização melhor da situação espiritual. Analisar a própria vida e entender que o que ela precisa no momento é chorar ou é rir, é correr ou diminuir o ritmo, porque pela palavra de Deus, e não pegar a minha vida como modelo transmitida pela pregação. Eu preciso ver a palavra sim, para que eu não pregue uma coisa e vivo outra, mas não devo pregar o que eu vivo. Eu não devo pregar o que eu vivo. Não é que eu devo pregar o contrário, mas a minha vida particular com Deus. Eu posso pregar sobre oração, mas não só porque eu vivo orando. Eu tenho que pregar sobre consagração, mas não por causa que eu vivo a consagração. Eu tenho que pregar a leitura da Bíblia não porque eu vivo lendo, mas o que a Bíblia diz a respeito da oração. Eu não tenho que me colocar como exemplo de todas as coisas. A questão de ser exemplo, eu preciso ser, mas isso as pessoas vão lendo diariamente, que me conhece, quem vai me vendo, vai trabalhando comigo, vai tendo amizade comigo, a pessoa vai tendo talvez algumas características como modelo para a sua vida. Mas ela precisa ter como principal foco a palavra de Deus. Como eu disse, muitas pregações, elas não são demonstração da vontade de Deus pela Bíblia Sagrada, mas é a demonstração da vontade de Deus pelo que Deus fez em mim e pelo que Deus falou comigo e pelo aquilo que eu entendo que Deus queira, que Deus quer para as pessoas. Não, e isso está errado. Eu preciso, quando subir ao púlpito, eu não estou num lugar, um altar, como diz, púlpito não é altar, eu não estou num lugar mais santo do que os demais, para que as pessoas também não olhem para mim diferente como olhasse para um outro membro da igreja. Eu sou comum como qualquer outra pessoa. E naquele momento, a autoridade não está em mim, por mim mesmo. A autoridade está naquilo que eu falo, na autoridade da palavra de Deus. Então as pessoas precisam olhar e imaginar Deus falando. Elas precisam me ouvir e imaginar Jesus falando através de mim. Logo, o seu foco será na pessoa de Cristo, será na pessoa de Deus, será na divindade, e não em mim. Ou seja, enquanto eu prego, as pessoas ficam imaginando como é que eu vivo. Não, eu não tenho que demonstrar as minhas atuações por meio da palavra. Isso as pessoas vão perceber com o tempo. Eu preciso pregar que as pessoas imaginem o que Deus quer para a sua vida. Então a palavra de Deus precisa ser o nosso foco principal. E não pegar simplesmente passagem da Bíblia como pretexto para eu argumentar alguma ideia. Então eu tenho uma ideia, essa ideia eu quero passar para a igreja, e aí eu preciso pegar um versículo base para transmitir a minha ideia. E é uma corrupção, é uma adulteração da palavra. Muitas vezes o que acontece? Estou adulterando. Eu tenho uma ideia que muitas vezes ela não é cercada de princípios bíblicos e uso passagens para não dizer que estou falando de mim mesmo.
Então eu digo que estou pregando a palavra. Na realidade, eu uso um versículo para aquilo que eu quero, torcendo ele, distorcendo ele, fazendo dele petecas para todos os lados. Então, uma das situações que não edifica, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que a palavra, não sendo dirigida por Deus, não sendo da boca de Deus, não mata a fome, não edifica. Então a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é remédio. Mas aí enquanto pregamos, não funciona, será que as pessoas estão todo mundo com o coração tão endurecidos? Não, uma maioria das vezes, você pregador que está me vendo agora, nós não estamos pregando a palavra, estamos pregando experiências. E a experiência fica como fator principal do nosso argumento. Eu posso falar de uma experiência para clarear talvez uma passagem que eu estou pregando. Olha, eu vou pregar sobre milagres e dou um exemplo de milagre. Mas eu não posso pregar os milagres da minha vida e aí uso a Bíblia como reforço do que eu vivi, do que acontecia. Porque o foco principal é o acontecimento isolado da minha vida. Certo? Então eu preciso pregar a palavra. Independente se eu vou contar algum milagre, falar de algum milagre que aconteceu na minha vida ou não, ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Independente se eu já vivi na mentira ou não. Se eu já vivi na mentira, prego uma coisa, vivo outra, Deus vai cobrar isso de mim. As pessoas vão cobrar isso de mim. Isso é feio, sim. Porém, eu não posso pregar a verdade só porque supostamente vivo na verdade. Eu tenho que pregar a verdade porque é a minha obrigação. Ou se eu me achar indigno, se é que existe isso, se eu me sentir despreparado para falar a verdade, então é melhor que eu não fale do que eu falar de acordo com o conceito que eu tenho de verdade. Então a palavra de Deus precisa ser a prioridade, que ela não é nos nossos cultos. Já começa que ela fica sempre nos finais. Depois da pregação nunca sobra tempo para nada na maioria das igrejas, porque ela já está no limite. Ela é porque é obrigação, é cultural, isso é tradicional, tem que ter a pregação, mas não é por causa de que há uma necessidade. Há necessidade, mas as pessoas parecem que não percebem isso. Pode acontecer o que acontecer num culto cristão evangélico. Não teve a exposição da palavra de Deus, não é culto. Porque culto é o nosso relacionamento de serviço a Deus e a manifestação de Deus para conosco. Sempre vai ter a expressão de Deus para com a nossa vida no nosso relacionamento de culto com Ele. Agora, só quando nós falamos, desabafamos, dizemos o que queremos, expressamos, mas Deus não tem a sua participação no relacionamento conosco, que tipo de culto é esse? Culto individual? Então nós precisamos entender que quando somos chamados para pregar, vamos pregar. Você pode contar um testemunho? Sim, mas não pode ficar o culto inteiro falando sobre isso. Você pode cantar? Sim, mas não posso transformar um culto em cantarolas. Por mais que os cânticos sejam bonitos, espirituais, e sejam de louvor ou de música evangélica, de guerra, sei lá, de batalha, que tem música que eu não sei de onde tiraram, uns negócios estranhos entre nós. Quando for pregar, pregue a Bíblia. Nós precisamos expor a Bíblia. Precisamos pedir a Deus, você que prega, direção, não apenas poder. Existem pessoas que vão pregar e está fervendo de poder no coração, mas não tem orientação no que vai pregar. Acaba pregando a própria vida. Pregando sobre poder porque está sentindo poder. Mas essa é a vontade de Deus. Eu preciso ter poder na minha vida, autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos? Sim. Ore, clame a Deus, se consagre, busque poder para expulsar, repreender, mas entenda uma coisa, isso não significa direção.
Você pode ter tudo isso na sua vida, sentir aquele poder, aí você olha para a igreja. Por que a igreja não está sentindo? A questão é, o poder que você está sentindo é individual. Agora, está tendo orientação para o coletivo transmitir a mensagem? O poder que você está sentindo é Deus te dando ali no momento uma capacitação para transmitir naquele momento a palavra? Ou é um poder por causa da sua busca ou simplesmente pela graça de Deus individual que você pode sentir em qualquer lugar? Nem sempre quando eu sinto poderosamente o poder de Deus, Deus não está dizendo que é para mim fazer alguma coisa para alguém, ou falar para alguém, expulsar alguma coisa. Às vezes Ele está me alimentando espiritualmente, me sustentando. É como que fosse uma visitação espiritual. Então, querido, amados irmãos e ouvintes, você que está me vendo, por que está tendo pouca edificação? Porque a maioria de nossas mensagens, como nossos cânticos, são expressão de desabafo, gente. Muitas pregações nossas são apenas indiretas, são contos de experiências, são apenas expressões ministeriais do qual eu pertenço. A pregação da palavra de Deus é aquela que você prega a Bíblia independente de tipo de igreja que você esteja pregando. Se é batista, se é assembleia, se é Deus amor. Se você vai pregar a Bíblia, prega a Bíblia, vai ser aceita. É claro que vai ter alguns que rejeitam, mas ela vai ser aplicada em qualquer lugar. Agora, a mensagem que você pode pregar em uma igreja e outra não, isso não é pregação bíblica. É pregação tendenciosa, denominacionais, de indiretas, pregações baseadas no que você está vivendo, num problema seu, contando a sua própria história. Deus não te chamou para ser contador de história. Deus não me chamou para ser contador de história. Para de pegar exemplo e de interpretar errado as passagens da Bíblia. A gente pega um acontecimento na Bíblia e usa isso como regra. Não. Tem muitos acontecimentos na Bíblia que foram isolados, que não servem como padrões. Ele foi temporário, outras coisas são permanentes. E nem todas as situações bíblicas são permanentes. Tem coisas que são passageiras, foram temporal. Aconteceu aquilo com uma pessoa. Às vezes tem coisas que aconteceu que nem significa, não foi a permissão e não a vontade de Deus, e nós pegamos aquilo como vontade para aplicar na nossa própria vida. Então, nossas mensagens hoje não estão edificando porque elas não estão sendo bíblicas. Não é falta de poder, porque tem muita gente com poder e não edifica. Não é falta de jejum. É claro que em algumas situações não está acontecendo isso por falta disso, falta de conhecimento, falta de consagração. Mas aí você conhece muitas pessoas que têm todas essas qualidades, mas depois você percebe que o que está faltando está faltando a essência da palavra de Deus nos nossos argumentos. São apenas falácias, falação, muito comentário, muita informação. Às vezes nós parecemos mais pessoas que trabalham com informações como jornalista, né? Um jornalista informativo, do que um expositor da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ter poder para transformar a vida. Vai ter os que rejeitam, vai ter os que não gostam, vai ter aqueles que detestam talvez a própria Bíblia. Mas quando nós pregamos a palavra, vai alcançar muitas vidas. Mas ultimamente, o que eu percebo nas nossas igrejas, que a palavra não está conseguindo encontrar guarida. Ou não, melhor não é que não está encontrando guarida. O que está faltando mesmo, em tanta pregação, tanta coisa, está faltando a pregação da palavra. Nós estamos falando muito de nós mesmos. Eu. E Jesus. Precisamos voltar à palavra.